Firma esta oração e abençoa esta congregação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite falar uma palavra de Deus para você e peço aos irmãos que estejam bem atentos ao que eu vou dizer aqui nesta noite, porque já vem um tempo que eu venho orando ao Senhor em prol a todos os irmãos, como eu sempre faço, né? Mas a minha preocupação com a igreja tem aumentado a cada dia mais, com os obreiros, com os irmãos, com o povo, a qual o Senhor Jesus me confiou para apacentar. E eu, como pastor, tenho orado ao Senhor, pedido misericórdia, graça de Deus, para instruir os irmãos no conhecimento, ensinar a palavra de Deus para a igreja. Mas, irmãos, como desde o começo do meu ministério, eu aprendi muito cedo com a palavra de Deus, que Satanás ele é um adversário presente, que Satanás ele é um adversário que trabalha, ele é um adversário que ele não dorme, e eu aprendi isso muito cedo na minha caminhada, e durante esse tempo que eu aprendi isso, e durante o tempo que o Senhor me deu até aqui, eu fico olhando para trás, sempre eu examino as coisas que aconteceu na minha vida até aqui, eu fico olhando para trás e eu consigo ver nitidamente, irmãos, o quanto Satanás tentou contra a minha vida, o quanto Satanás tentou contra o meu ministério, o quanto Satanás tentou contra a igreja do Senhor Jesus, que é os irmãos, às vezes, aqueles que são mais velhos aqui, vão entender um pouco dessas coisas. Eu combato contra as forças do mal desde o começo do meu ministério. E eu quero falar sobre isso com os irmãos nesta noite, sobre Satanás. Eu quero falar com os irmãos e pedir a misericórdia de Deus, que da mesma maneira que o Senhor falou comigo nas minhas perguntas e indagações a Deus, que da mesma forma os irmãos compreendam a palavra de Deus e o quanto Satanás é furioso com você, com a tua vida, e que durante o tempo do nosso caminhar na fé, irmãos, nós todos somos tendenciados a ignorar Satanás, a ignorar os ardis de Satanás. Houve uma época, um tempo em que eu não era pastor na igreja, outro estava pastoreando aqui, e esse pastor eu auxiliei ele um tempo aqui na igreja, eu auxiliei ele. E havia um irmão entre nós que não tinha conhecimento, não tinha entendimento, ele até se converteu naquele tempo. E esse irmão, ele ia de casa em casa, ele era muito astuto, ele ia de casa em casa, e indo de casa em casa, ele falava uma palavra contra o pastor da igreja, para os irmãos da igreja. E quando ele pronunciava uma palavra contra o pastor da igreja, as pessoas da igreja, algumas pessoas da igreja, colocavam para fora também aquilo que estava em seu coração para esse irmão. E esse irmão ia na minha casa também, porque eu era membro da igreja. E quando ele se assentava comigo na minha casa, que ele falava contra o pastor, eu falava para ele assim: irmão, você deve orar pelo seu pastor. Outra que ele chegou agora, ele nunca pastoreou, a primeira vez, nós devemos ter misericórdia do pastor e orar por ele. Não criticar a forma que ele está trabalhando, é o nosso dever. E esse irmão não achava brecha comigo, mas ele sempre estava indo em casa. Acho que minha família sabe quem é que eu estou falando. Minha esposa deve lembrar. E ele fazia isso quase sempre, irmãos, sempre. Acabava um culto, era acabar um culto, no outro dia ele estava na casa de alguém da igreja, para saber o que a pessoa tinha para falar do pastor, e tá. E beleza. Um dia ele foi na minha casa, e eu repreendi ele. No dia que eu repreendi ele, ele falou para mim assim: a maioria dos irmãos da igreja que eu estou indo na casa deles, eles falam contra o pastor, tem sempre uma queixa contra o pastor da igreja. Mas com você eu não consegui achar nenhuma brecha. Aí eu falei para ele assim: sabe o que você está fazendo, irmão? Você está fazendo o papel de Satanás na igreja. Você está fazendo o papel do diabo na igreja.
Quando eu falei isso para ele ficou meio atônito assim, eu falei bastante coisa com ele. Ele foi para a casa dele. Depois que ele foi para a casa dele, ele se arrependeu do que ele fez. Mas neste tempo, até ele se arrepender, eu mandei mensagem para o pastor, falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Preciso que o senhor reúna os obreiros. Preciso que o senhor reúne os obreiros da igreja, que eu quero conversar com o senhor. Eu preciso mostrar algo que Satanás está fazendo na igreja. Isso vai ser um problema para o senhor lá na frente. Eu não sei se o irmão ficou com medo de eu falar alguma coisa contra ele, porque era novo no ministério, pastoreando. Que ele falou: irmão Rogério, é melhor deixar quieto isso aí, não precisa fazer reunião, não precisa falar nada. Pastor, amém. Guardei aquilo no meu coração. Fiquei sentado, calado e vendo com os meus olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar. O diabo fazendo o que fez. E fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E eu fiquei vendo. Eu sabia que era Satanás. Esse irmão depois se arrependeu. Ele pediu perdão para o pastor, pediu, eu estava junto, nós fomos lá, visitamos ele. O pastor foi junto, que era pastor na época, foi junto, eu fui junto. Esse irmão falou: pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. E eu quero falar para o senhor que a partir de hoje eu não sou mais membro da Igreja Luz do Mundo. O pastor falou: mas por quê, irmão? Aí o irmão abriu o coração e falou assim: porque eu fui de casa em casa. E eu falei isso do Senhor, na casa de irmãos. E vários irmãos concordaram comigo. Eu percebi que eu estava fazendo o trabalho. Eu estava sentado junto com o pastor, que esse irmão, na cadeira, na mesa da casa dele. Ele falou: eu percebi que aquilo era um trabalhar do diabo. E eu quero pedir perdão para o pastor. Eu não consigo ficar na igreja. Não consigo. E esse irmão saiu da igreja. Depois disso aí, eu comecei a entender e perceber que Satanás, ele está trabalhando na igreja. Credo, pastor, está trabalhando na igreja. E quando eu falo igreja, você pode entender isso de forma generalizada, mas você pode entender isso de forma também individual. E eu preciso de referência bíblica para mostrar para os irmãos que Satanás é atuante na igreja. Porque se eu não ter texto para mostrar para os irmãos, se eu não falar para os irmãos segundo as escrituras, os irmãos vão ficar descrentes. Mas só para você entender uma coisa, um escritor de um livro, escritor estrangeiro, não me lembro o nome dele agora para falar para os irmãos, mas esse escritor no seu livro ele fala assim: todas as vezes que Jesus estava operando, trabalhando, fazendo algo na obra, todas as vezes, Satanás estava junto. Credo, pastor, Satanás estava junto. Na Santa Ceia, quando Jesus está ministrando a Santa Ceia para os discípulos, quem que está lá? Jesus falou: eu vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Satanás estava lá. Quando Jesus está ensinando os discípulos em certa feita, e aí Jesus fala para eles: olha, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele, né? E Jesus falando para Pedro ali, contando o que iria acontecer com ele, na ida para a cruz, ele precisava chegar na cruz. Aí Pedro falou: não, Senhor, jamais, não vamos deixar o Senhor ir, não, isso não vai acontecer, tem misericórdia de ti mesmo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não conhece as coisas de Deus, somente as que são dos homens. Satanás estava lá. Quando Jesus, irmãos, estava ali, depois dele ter sido batizado por João Batista, e ele vai jejuar e orar, o Espírito Santo leva Jesus para orar e jejuar, quem aparece? Satanás. Ele estava lá. Você vai ler a igreja, as cartas da igreja do Apocalipse, você vai ver Satanás operando na igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim, que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Se Paulo está dizendo que ele não ignora os ardis de Satanás, se eu ignorar os ardis de Satanás, eu sou um tolo. Se você ignorar os ardis de Satanás, eu sou um tolo. Você é um tolo. Satanás, ele opera na vida de crente, porque quem está lá fora já é dele. Ele não tem necessidade nenhuma de ficar atormentando quem já está nos braços dele. Mas ele quer tirar crente. Ele quer tirar crente da igreja. Ele quer destruir o seu casamento, o relacionamento íntimo homem e mulher, porque Paulo fala que quando o homem e a mulher for orar ou se dedicar ao jejum e oração, que seja por consentimento mútuo dos dois.
E depois se ajunteis novamente, para que Satanás, ele diz, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência e as vossas orações sejam impedidas. Satanás, ele entra no meio do casal quando o casal está brigado. E o pior, a sua oração é impedida porque Satanás está lá, no meio do teu casamento. Tem gente permitindo Satanás no casamento, mas não quer Jesus no casamento. Tem esposa mentindo para marido e colocando Satanás no meio do casamento. E uma hora Jesus vai mostrar e vai revelar. Vai mostrar e revelar a mentira. Confessa a mentira, porque Jesus mostra e revela. Não deixe pecado escondido. Chama teu marido, conversa com ele. Chama tua esposa, conversa com ela. Não mente não, é feio isso aí. Satanás está operando. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. E eu quero mostrar algo para os irmãos interessante. Carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Vamos para a Bíblia. A preocupação de Paulo com a igreja é a minha preocupação como pastor convosco. Porque eu sei que Satanás, ele está operante. Por que ele está operante? Porque Jesus também está operante. Jesus está na igreja, Jesus está abençoando a igreja, Jesus está guardando a igreja, Jesus está cuidando da igreja, e nós não podemos ignorar que também, em contrapartida, o adversário está querendo parar a igreja. Então, neste ano de 2022, neste começo de ano, nós, irmãos, precisamos olhar para certas coisas e certas situações e vermos Satanás agindo. Porque se nós não vermos, irmãos, e não percebermos e ignorarmos os intentos de Satanás, não tem ministério da palavra, não tem ministério de cântico, não tem ministério de músico. Satanás destrói tudo. Ele acaba com o ministério de obreiro, ele acaba com o ministério e com o casamento, ele acaba com o ministério independente, se é pastor, se é porteiro, se é um ancião, uma criança. Ele quer acabar e destruir com tudo aquilo que Deus está trabalhando para que seja feito na minha vida e na tua vida. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Está entendendo? Abra a tua Bíblia, primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos para a Bíblia. No capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Amém? Primeira carta. Pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolas impediu. Capítulo 3 aí da mesma carta aos Tessalonicenses, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Satanás tentando impedir, Satanás tentando a pessoa, tentando a igreja. Ainda, irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses, aqui é um texto concernente ao anticristo. Todavia, irmãos, eu não quero me ater aqui e falar sobre o anticristo, que eu já falei muito sobre o anticristo para os irmãos em algumas terça-feiras. Mas Paulo não ignorava Satanás, é o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 9. Amém? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Satanás está presente na história do ser humano desde o começo. Ainda antes que eu e você existisse, ainda antes que o paraíso existisse, ainda antes que Adão e Eva existissem, Satanás já estava atuante.
Ele é um inimigo tão poderoso, irmãos, que ele abre os olhos. Ele abre os olhos, né? A Bíblia diz que Satanás, ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento. Entende? Mas ele abre os olhos humanos, carnais, pecador. Ele abre os olhos. E é sobre essas coisas que eu quero falar com os irmãos. O apóstolo Paulo, uma das suas viagens missionárias, ele chega à cidade de Tessalônica. E quando ele chega em Atos capítulo 17, na cidade de Tessalônica, ele vai à sinagoga dos judeus. Quando ele chega na sinagoga dos judeus, como de costume ele fazia, ele começa a pregar o evangelho e dizer que o Cristo que foi morto e ressuscitou era o Filho de Deus. E a Bíblia relata que por espaço de 3 sábados ele fica ali em Tessalônica ensinando aquele povo daquela cidade. E a Bíblia diz que muitos se convertem, tanto grego como também judeus, algumas mulheres, pessoas da alta escala, do alto escalão, pessoas nobres, se convertem através da pregação de Paulo. E quando essas pessoas se convertem, a Bíblia diz que alguns judeus que não queria que a palavra de Deus se propagasse, judeus. E os irmãos podem ver nas escrituras sagradas que os judeus, eles estão sempre presentes como opositores da palavra de Deus, porque o Senhor reservou para eles um juízo vindouro, né? Então eles estão sempre se opondo ao ministério de Paulo, estão sempre se opondo à palavra, não querendo que a palavra tenha o livre curso, que Paulo ganhe almas, que o trabalho continue sendo feito da maneira que Deus quer usar Paulo. Então os judeus se colocam como oposição em todo o ministério de Paulo, e não somente no ministério de Paulo, mas houve judeus, fariseus, que se colocaram como opositores da palavra de Deus, no ministério de Jesus também. Nós ouvimos quinta-feira aqui o irmão Cláudio ministrando e falando sobre isso, né? Quando naquela passagem da Bíblia, chega-se a Jesus, publicanos e pecadores, a Bíblia fala que vieram a ele publicanos e pecadores. E aí chega também alguns fariseus, desses que eram opositores da palavra, opositores de Jesus, e o que acontece? Eles começam a indagar entre eles. Olha, esse aí senta com pecadores e publicanos. E Jesus olha e escuta a indagação deles. Jesus deixa aqui do ladinho os que vieram ouvir ele, porque a Bíblia diz que publicanos e pecadores vieram ouvir ele. Jesus deixa eles de ladinho e se volta aos fariseus. Jesus nunca ficou tolerando o fariseu, não, irmãos. Ele repreende o fariseu, repreende mesmo. Pode ler a Bíblia para você ver. Jesus não aceitava muito conversinha fiada deles, não. Repreendia. Aí o que Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês, qual de vocês, olhando para os fariseus, ele fala assim: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 no deserto e vai a que se perdeu, e quando vocês acham, vocês trazem com alegria, faz festa? Desse mesmo jeito haverá festa no céu quando o pecador se arrepende. Jesus está dizendo para ele assim: ó, vocês cuidam das ovelhas de vocês, vocês cuidam de que é de vocês, eu não vou cuidar do que é meu? Eu não vou cuidar do que é meu? Porque o que é meu se ajunta comigo. Ele mesmo quem falou em João 10, aleluia, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jesus, além de dar um tapa na cara dos fariseus com esta palavra, irmãos, Jesus traz um ensinamento muito lindo para mim e para você, que nós deveríamos atentar um pouco mais com diligência. Porque o texto fala que Jesus está falando com o fariseu. Está falando com o fariseu: olha, vocês deixam 99 de vocês lá no deserto e vocês vão a que se perdeu. E é como se Jesus estivesse falando para ele assim: porque tudo que é de vocês, para Deus está no deserto. Tudo que é de vocês, para Deus está no deserto. Vocês cuidam disso aí, tudo bagunçado desse jeito aí. Eu cuido do que é meu, a minha igreja é minha, louvado seja o nome do Senhor, e a minha igreja ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus não estão no deserto.
O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala assim: guia-me mansamente a águas tranquilas. No mesmo Salmo, o Senhor, Davi disse assim: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. No mesmo Salmo ele fala assim: porque ele me faz repousar em pasto verdejantes. Louvado seja Deus. Para aqueles que têm Deus como pastor, não tem pasto seco, o pasto é verde, aleluia, e o pasto verde é para descanso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me seguem. Jesus falou assim: as minhas ovelhas, quando elas não se ajuntam comigo, elas se espalham. Porque as ovelhas de Jesus é de Jesus. As que se espalham, elas não estão querendo ser de Jesus. Por que você está aqui nesta noite? Porque nesta noite, aleluia, o Senhor Jesus chamou você aqui para ouvir Ele falar, aleluia. E você está sentado aí no teu banco com toda a humildade do teu coração, ouvindo o seu Senhor falar. E não é o pastor Rogério, não, é Jesus, aleluia, o pastor das ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas me seguem. Elas não vão ouvir a voz do estranho. Elas não vão ouvir a voz de Satanás. Oh, glória a Deus. Elas não vão ouvir a voz do diabo. Tem ovelha ouvindo a voz do diabo, e aí não quer seguir mais Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus ali. Houve um tumulto entre os judeus opositores da palavra. E o dono do lugar onde Paulo estava residindo, ele é levado, juntamente com outros, à presença do tribuno, do líder daquela cidade, prefeito, presidente, quem você queira pensar, mas era uma autoridade. E quando ele é levado, eles incitam o ódio contra Paulo, falando para ele assim, eles não conseguiram pegar Paulo, mas pegaram o Jason. E quando trouxeram o Jason ali para o meio do tumulto, eles falaram assim: ó, esse aqui hospeda aqueles que estão fazendo bagunça aí em toda a Ásia, né? Eles estão levando aí a palavra, dizendo que há um outro rei além de César, Jesus. E aí há aquele espanto, porque César, né? E aí, irmãos, sabe o que acontece? Jason, ele paga como é que chama aquele negócio quando o preso vai e paga para sair? Uma fiança. Ele paga uma fiança. Está na Bíblia. Ele paga uma fiança. Junto com ele, ou os que estão com ele também paga. Mas há uma condição para pagar essa fiança. A condição é: Paulo não pode voltar mais aqui. E nem os que estiver com ele. Mas eles focavam muito em Paulo, né? Paulo não pode voltar mais aqui. Então Paulo sai dali, irmãos, e vai para Bereia. Mas o coração de Paulo ficou com aqueles que ouviu a palavra em Tessalônica. Ele vai para Bereia, lá em Bereia ele prega a palavra, e a Bíblia relata que os bereanos, quando Paulo falava acerca de Jesus, eles conferiam a Bíblia para ver se era assim. Tem que conferir a Bíblia, porque, irmãos, é uma coisa de louco. É ponhando coisa onde não tem, é falando que não é, o que a Bíblia não está ensinando, coisa fora do contexto, tá? Tem que cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Guarda o teu ouvido, não deixa Satanás encostar a boca dentro do teu ouvido e ficar falando asneira para você. Pega a tua Bíblia na tua casa e vai ler a tua Bíblia, Irmãos, Cornélio, quando ele estava, e ele não sabia, não tinha conhecimento, entendimento das coisas, o que acontece? O anjo aparece para Cornélio e fala assim: olha, manda vir Pedro de tal lugar, que ele vai te ensinar as palavras que você deve aprender. É como se o anjo estivesse dizendo: vai ler a Bíblia, Cornélio, a Bíblia está indo aí, Pedro está indo aí, a Bíblia está indo aí para os ler elas, aprende com ela, receba ela com alegria no teu coração. Satanás está entrando na vida de crente, porque tem crente que ignora os ardis de Satanás e não sabe que ele é um inimigo operante para a destruição. Paulo vai para Bereia, depois de Bereia Paulo vai para Éfeso, chega em Atenas, aliás, ele vai para Atenas. Chega em Atenas, ele prega a palavra ali, de Atenas ele vai para Corinto, só que o coração de Paulo está em Tessalônica. Paulo está preocupado com a igreja de Tessalônica, porque ele ficou pouco tempo ali. E a preocupação de Paulo era a seguinte:
que por causa da tribulação que os irmãos de Tessalônica estavam passando, por causa da palavra que chegou a eles, por causa da palavra, o apóstolo Paulo tinha medo de que esses irmãos que se converteram ao Senhor, por causa da tribulação, eles se desviassem da fé, eles abandonassem a fé, o caminho do Senhor. Paulo estava preocupado que a palavra que ele ministrou em Tessalônica, e os irmãos receberam no seu coração, não fosse uma fé artificial. Sabe o que é uma fé artificial? É aquela visão de Ezequiel, quando Ezequiel está tendo uma visão, e de repente alguém vem e mede, ele coloca um tornozelo dentro da água, alguém vai e mede mais um pouco, e vai andando mais um pouco dentro da água, quando pensa que não, ele está submerso até a cabeça, dentro da água, do poder, da palavra, do Espírito Santo. Ali fala de profundidade espiritual. Sabe, irmãos, hoje o que está faltando? Aprofundamento espiritual. Está faltando amadurecimento espiritual. Se nós não tivermos amadurecimento espiritual, qualquer coisinha Satanás tira nós da igreja. Mas não precisa nem... É o pastor Rogério pregando, o crente já fica amargurado, já sai da igreja. É o irmão Cláudio pregando, já dá aquele rolo. É o Marquinhos. Por quê? Porque tem pessoas ignorando Satanás, ignorando o diabo. A preocupação de Paulo com os irmãos de Tessalônica era que a fé dele fosse superficial, só por cima, aquela fezinha assim. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos? O que nós estamos vendo hoje? Pessoas superficiais na igreja, que tem uma aparência, que parece ser alguma coisa, parece que vai dar alguma coisa, é aquilo, daqui um pouquinho, abandona a apostata da fé. Deixa Jesus, porque Satanás fez o trabalho. Agora eu vou ensinar você a lutar contra Satanás, e para que nenhum de nós venhamos ser os algozes, os instrumentos deles, porque a Bíblia também fala para nós, resiste o diabo, resiste ao diabo. Quando o Paulo, ele está em Corinto, preocupado com os irmãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo chama um obreiro, já que ele não pode voltar, Satanás impediu ele de voltar a Tessalônica, porque se Paulo voltasse, ele acrescentaria mais angústia aos irmãos de Tessalônica, acrescentaria mais angústia a Jason, que hospedou ele na casa dele. Então, para que não houvesse tumulto e as coisas fossem piorar para os irmãos, o apóstolo Paulo decide mandar um obreiro, Timóteo. Paulo manda Timóteo para a obra, mas com propósito. O propósito que Paulo manda Timóteo para a obra, irmãos, é para que Timóteo encorajasse os irmãos. Encorajasse os irmãos de Tessalônica que estavam em tribulação, em perseguição, por causa da palavra. E que também Paulo não sabia como que estava a mensagem, a semente que ele lançou, a mensagem que ele pregou, ele não sabia. Mas Timóteo é enviado para Tessalônica para encorajar, esse era o propósito, encorajar os irmãos, aleluia, a continuarem batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Encorajamento, exortação. Agora, uma coisa Timóteo não fez, foi sair da presença de Paulo, daqui para a igreja de Tessalônica, preparando um sermão nos irmãos. Isso ele não fez. Isso Timóteo não fez. Timóteo não saiu preparado da sua casa e chegou em Tessalônica com um calo no pé por causa da caminhada, da distância, e ficou descontando os irmãos aquilo que estava no seu pé, um calo. Isso é conjectura minha. Não. Ele nem chegou em Tessalônica falando, eu penso comigo isso, irmãos. Ele não chegou em Tessalônica reunindo os irmãos convertidos e falando para ele assim, olha, pai Paulo está só se lascando aí na obra. É pedrada onde ele vai, é açoite. Rapaz, o homem só não morreu por causa da misericórdia de Deus. Você acha que isso era a mensagem de Timóteo para os irmãos de Tessalônica? Para encorajar, irmãos? Não era. A mensagem de Timóteo
não era essa que muitas vezes vai alguém, né, levado por Satanás na tua casa e fica lá falando mal da igreja. Timóteo não foi falar mal da igreja para os irmãos de Tessalônica. Timóteo não foi levar conversa fiada para os irmãos de Tessalônica. O que você mais ouve hoje, irmãos, eu converso com pessoas desviadas. Eu converso com pessoas que não estão mais em igreja. Eu conheço pessoas que, por ignorar os ardis de Satanás e não escutar um conselho, eles se lascaram 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Se lascaram. Hoje retornaram para Jesus. E se lembra, fala, eu me lasquei por causa de não ter ouvido. Eu conheço pessoas assim. E hoje o que nós mais ouvimos de crente desviado, principalmente, é um descontentamento com a igreja. Até hoje eu não ouvi nenhum dizendo assim, eu desviei porque eu sou fraco, falho. É porque eu não ouvi Deus, é porque eu não quis, é porque não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, não é culpa de ninguém. É porque eu fui fraco, falho, né? Teve só uma vez que eu ouvi o pastor Mauro falando para mim de um amigo dele, e ele perguntou para o amigo dele porque ele tinha desviado. O amigo dele falou assim, eu desviei porque eu fiquei cuidando da vida dos outros, em vez de eu cuidar da minha. Eu ficava só cuidando da vida dos outros, e aí quando eu fui ver, eu já estava desviado já. Porque a Bíblia manda nós cuidar da nossa vida. Cuida de você, meu irmão. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, da palavra de Deus, que até hoje você e eu, nós recebemos do Senhor. Timóteo, ele foi para Tessalônica, levando uma mensagem de exortação. Quem sabe Timóteo chegou em Tessalônica e falou assim, olha, é o seguinte, vocês lembram quando Paulo saiu daqui de Tessalônica, e ele saiu, né, fugido por causa da oposição dos judeus, mas vocês lembram, ele passou em Bereia. Quando ele passou em Bereia, lá pessoas se converteram a Cristo, lá pessoas aceitaram o Senhor Jesus, a mensagem chegou lá em Bereia, mas alguns judeus vieram e empurrou Paulo um pouquinho mais para lá, e Paulo chegou em Atenas. Quando chegou em Atenas, ele viu a cidade entregue à idolatria, e quando ele chega lá e vê a cidade entregue à idolatria, ele começa a pregar a palavra de Deus, se coloca de pé na praça e começa a pregar contra os ídolos, falando do reino de Deus. Alguém pega Paulo, leva Paulo para o Areópago, e lá no Areópago o apóstolo Paulo vê os altares aos ídolos, e lá vê também um altar ao Deus desconhecido, e ele fala assim, esse que vós honrais não o conhecendo, é esse Deus que eu vos anuncio, que era desconhecido para os irmãos de Atenas. Chega lá, ele ganha almas para Jesus, quando fala do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, quando ele prega a palavra. Aí ele vai para Coríntios, lá em Coríntios ele começa a ganhar alma, fica por espaço de mais de um ano pregando a palavra em Coríntios, e Deus fala para ele, olha, pregue a minha palavra, eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém lançará a mão de ti, aleluia, louvado seja Deus, tem muito povo nesta cidade, para pregar a palavra, a mensagem acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E é você e é eu que Satanás tem impedido de pregar a palavra. Então abra a boca e pregue a palavra de Deus, aleluia, principalmente para aquele teu vizinho, para aquela tua vizinha que não conhece a palavra. Porque como disse o irmão aqui na quinta-feira, é muito fácil a gente cuidar de quem está aí sentado no banco. Só que, irmãos, difícil é você olhar para as coisas muitas vezes que acontecem, irmão Tenor, e ver Satanás trabalhando na vida daqueles que sentam no banco. Sabe como é que Satanás trabalha na igreja? Vou mostrar para você como é que Satanás trabalha. Porque Satanás tentou fazer isso comigo. Lá atrás o diabo tentou fazer isso comigo. Ele estava sentado no púlpito, do jeito que o Montenor está aqui. Um obreiro chegou em mim, puxou aqui e falou assim, você é uma pedra no meu sapato aqui na igreja. Satanás no culto. Eu não vi o irmão que falava comigo, eu vi o diabo dentro. Satanás. Depois disso tentou armar laço para mim, com pessoa matadora, irmãos. Tentou armar laço para a minha vida, porque ele viu a minha vida como uma oposição para alguma coisa que ele queria ser na obra, mas que Deus não queria que ele fosse, porque eu acho que Deus deve ter me trazido do mundo e me colocado aqui nesse ministério, nessa igreja, para servir. Não é para dar trabalho, né? É para resolver problema, não é para ser o problema. Beleza. Aí pergunta para mim se eu saí da igreja. Eu não saí da igreja, irmãos. Eu não fiquei bravo com o pastor.
Eu não deixei de vir no culto no outro dia, irmão Tenor. Eu não deixei, eu continuei vindo, continuei adorando. Aí houve outras situações acerca da minha vida. Continuei vindo no culto, continuei adorando, continuei clamando a Deus. Continuei sendo fiel e leal ao anjo da igreja, que era o meu pastor. Eu sentava com ele, conversava com ele. Satanás quis fazer isso comigo. Uma vez, depois 2 vezes, 3 e algumas vezes. Na outra vez que ele tentou, Deus abriu meu entendimento pela palavra da boca do meu pastor. O pastor tinha algumas coisas que ele estava fazendo, querendo fazer, e ele não queria contar para ninguém, e nem para mim, que era auxiliar dele. E aí tinha vezes que eu chegava no culto, e eu era auxiliar dele, chegava no culto, o rapaz falava assim: ó, o pastor não veio hoje não. Ah, mas como o pastor veio hoje? Nem me avisou. E aí eu já, sabe, o coração fazia assim, ó, parece que ia estourar dentro do peito, inchava. Eu dava aquela ira, irmão, dentro de mim. E eu vinha para o culto aqui, mas cultuava, mas está virado. Só me virando. Eu era auxiliar dele. Aí outra vez tinha outro culto, cadê o pastor? Ah, o pastor não está aí não, o pastor foi para o Paraguai. E vai demorar a chegar. Mas o pastor vai para o Paraguai dia de culto? Aquilo já me trouxe uma ira maior dentro de mim. E eu comecei a ficar irado, irmãos, com o pastor da igreja. Com o meu pastor. Comecei a ficar irado dentro de mim. Porque eu não aceitava que o culto fosse, que o pastor não estivesse no culto. Tinha vez que o pastor saía pregar, não me avisava, e eu chegava aqui e não estava. Aquilo eu mirava mais ainda. Aí eu não aguentei. Eu não fui na casa do fulano, do beltrano, do ciclano, falar abóbora do meu pastor, irmãos. Eu fui fazer o que eu aprendi do Senhor. Eu fui conversar com o pastor mesmo. Sentei com ele. Falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pastor, eu estou irado com o senhor. Eu estou com o coração. O que foi, irmão? Com aquela paciência, aquela calma. Pode falar. Falei: pastor, já faz dia já que o senhor está me deixando sozinho no culto. Já faz dia que o senhor não fala para mim o que o senhor vai fazer. E falei. O pastor bateu no meu ombro assim. Falei: irmão Rogério, o que Deus faz na tua vida hoje, você não vai entender hoje. Você vai entender lá na frente. Eu me falei: pastor, mas não é assim que as coisas funcionam. Tem que, irmão, fique em paz. Fique em paz. Depois, veio um outro pastor no lugar dele, ele foi embora, tá? Só que, irmãos, o que ele falou fez sentido depois. Depois fez sentido. O que Deus faz na tua vida hoje, ele falou, pastor, irmão Rogério, o que Deus faz na tua vida hoje, você não vai entender hoje, vai entender amanhã. Hoje eu entendo que aquilo que ele estava fazendo comigo era uma maneira de eu ficar sozinho para estar hoje cuidando da igreja, estar na frente da obra, preocupado com os cultos, preocupado com a presença dos irmãos, preocupado com a minha presença no culto também, preocupado em ensinar a palavra, preocupação com aquilo que é do meu pai, que é do teu pai, do nosso pai. Mas Satanás, irmão, ele quase que. Hoje, irmãos, está tão grande a imaturidade espiritual. Estou falando isso aqui para os irmãos. Não se sinta ofendido. Porque eu creio que assim como eu, você precisa estar preparado para enfrentar Satanás. Porque eu também preciso estar preparado para enfrentar Satanás. Então a mensagem aqui é para mim, primeiro. E eu estou só passando para os irmãos o que o Espírito Santo falou comigo, para que de alguma maneira os irmãos também entrem nessa batalha comigo, e nós não venhamos daqui para frente ignorar os ardis de Satanás. Satanás trabalha através de um dardo inflamado. É uma palavra que você ouve contrária àquilo que você queria ouvir. É uma palavra que você ouve de alguém. É um descontentamentozinho pequenininho. É o que Satanás precisa para tirar o crente da igreja. Porque o crente ouve algo, irmãos. E eu não sei que raio de falta de amadurecimento é isso. Porque às vezes a gente está conversando, a gente comenta algo. Beleza, comentamos, tá bom. Mas quando alguém chega nela e fala assim: olha, fulano falou algo a teu respeito, ela já se ofende.
com o fulano. Se ofende com outro, com outro. A primeira, irmãos, pode ter certeza, a primeira atitude de quem está sendo persuadido por Satanás, a primeira é se afastar. É a primeira. Pode até não querer estar ouvindo isso, mas a primeira é se afastar. Se afasta do convívio familiar. E olha como é que o diabo trabalha. Se afasta do convívio familiar e já vai pecando. Para quem lê Bíblia, entende isso aqui que eu vou falar. Já se afasta do convívio familiar, já começa pecando. Deixa de honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Quebrou, está pecando. Deixa de honrar pai e mãe. O diabo está trabalhando. Já começa a faltar nos cultos. O diabo trabalhando. É ou não é? Vocês vão entender isso aqui. O diabo trabalhando. E vai descontentando com uma coisa, descontentando com outra, descontentando com outra. Passa da espiritualidade para a carnalidade com frações de segundo. Se assenta no sofá da sua casa, lá no seu descanso, e aí Satanás chega bem do lado do seu ouvido e fala assim: tá vendo? Eles não gostam de você. Ninguém gosta de você. Você não foi para a igreja? Vieram te visitar? Ligaram para você? Pode até que alguém ligue, mas não atende, não responde. E aí, né, o diabo, naquela hora o diabo faz o que eu falei agora há pouco. Ele abre os olhos da pessoa. Abre os olhos. Quando o diabo abre os olhos carnais, não é espiritual não, porque ele cega o espiritual e abre o carnal. Quando ele abre o carnal, a pessoa já é movida de uma raiz de amargura. É assim que Satanás está trabalhando. É movido de uma raiz de amargura. Ela fica amargurada de espírito dentro dela. E o pior, é tomada de uma tristeza muito grande, com tudo e com todos. Porque agora, Satanás já está ganhando terreno. Ele colocou uma cunha numa brecha, e ele pegou uma marreta e foi batendo na cunha para abrir. Aí sabe o que acontece? Raiz de amargura. E uma das atitudes de quem está com raiz de amargura dentro do seu coração, primeira coisa, é sair da igreja. Se sai da igreja porque a amargura é com a igreja. É com a igreja. Eu vou sair da igreja. Eu não vou mais na igreja. Porque Satanás colocou lá dentro que o culpado de que está acontecendo com você é a igreja. É o diabo, não é, irmãos? E aí, eu não sei que entendimento falido, que rudimento pobre é esse, que a pessoa acha que aquilo é um sentimento de Deus. Que o Espírito Santo está falando com ela na igreja, para ela sair da igreja, porque está todo mundo reprovado. A sua concepção carnal, está todo mundo reprovado. Vou sair da igreja. Vou para servir a Deus assim, não vou servir a Deus. Irmãos, é demônio. O Espírito Santo falou para mim, é demônio. Sabe por que é demônio? Porque eu perguntei a Deus, falei: Senhor, por que quando acontece qualquer coisa aí, por aí, e aí a primeira atitude da pessoa é se afastar e querer sair da igreja? E Deus falou mesmo, porque é demônio. Eu falo para você com toda a convicção do meu coração e não tenho medo. É Satanás operando aí nesta vida. Sabe por quê? É Satanás. Porque o que brota é raiz de amargura. É vontade de ficar isolado, de ficar sozinho, de não querer estar perto de ninguém, de não querer ir para a igreja. E aí, irmãos, Satanás aproveita o terreno que foi aberto para ele, e ele começa a ser o dono daquela casa. É por isso que tem um monte de crente hoje, que você vai conversar com eles não têm nada de bom para falar da igreja. Não estou falando dos irmãos, porque eu conheço os irmãos, eu estou indo visitar os irmãos, eu estou conversando de Jesus com os irmãos, orando com os irmãos, e graças a Deus eu não ouvi ninguém reclamando, mas eu já ouvi muita gente reclamando, irmãos, de igrejas que passaram e congregaram e ficaram lá, de repente descontentou com um, descontentou com outro, descontentou com outro, descontentou com outro,
E oxalá que não haja isso no nosso meio, que não haja nenhum descontentamento. E se houver algum descontentamento, a minha palavra para você nesta noite: não ignore os ardis de Satanás, porque ele quer destruir teu ministério, ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir o que Deus já projetou para você ali na frente, ele quer parar você, está entendendo? Ele quer nos parar. Nós estamos sendo treinados nesta noite pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a não ignorarmos Satanás. Cuidado com as vozes do diabo que está nos teus ouvidos e muitas vezes entra na porta da tua casa, se assenta com você lá no teu sofá, na tua cama, e começa bum 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 do teu marido, da tua esposa, bum 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 da igreja, e bum 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 do pastor. Daqui um pouquinho a raiz de amargura vai nascendo, vai crescendo. É Satanás que está aí. Conseguiu achar ele? Conseguiu achar o diabo, irmãos? Eu passei por isso. Depois eu entendi. Falei, é o diabo. É Satanás. Porque ele não cansa. Ele está atuante, ele está presente. Nós estamos aqui nesta noite aprendendo do Senhor a não ignorarmos os ardis de Satanás, porque Paulo não ignorava os ardis de Satanás. Ele ainda nos aconselhou para nós não ignorarmos os ardis de Satanás. Eu esses dias atrás estava ouvindo alguém dizer: será que nós temos capacidade espiritual para repreender, Marcos, um anjo de luz que vem do céu? Com outro evangelho, senão esse que nós já aprendemos da palavra? Será que nós temos essa capacidade? Porque o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, ele fala assim, que até mesmo os ministros de Satanás se transfiguram em anjo de luz. Se transfiguram em anjo de luz. Será que nós temos discernimento para entender quando um ministro de Satanás está atuante? Falando para nós. O meu maior cuidado com a igreja hoje, irmãos, é para estar trabalhando de forma que eu não venha criar lobo para me morder ou para comer as ovelhas do aprisco. Eu não quero criar lobo em nosso meio. Eu quero criar, aleluia, uma igreja que eu hei de apresentar a Deus. Senhor, esta é a igreja que o Senhor me confiou. Senhor, é uma igreja santa, pura, lavada no sangue do Cordeiro. É uma igreja obediente. É uma igreja que está, Senhor, sofrendo, é verdade. Porque a partir do ponto e do momento que as irmãs, os irmãos renunciam os prazeres mundanos da sua carne, a partir deste momento, eu sei que os irmãos já começam uma batalha espiritual dentro de vocês. É um sofrimento. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, é uma batalha espiritual. Mas eu ainda quero apresentar uma igreja a Deus, que eu ensinei a verdade, que eu ensinei a palavra, que eu mostrei o que o Senhor estava me mostrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tive muito cuidado para pregar esta palavra aqui nesta noite. Eu não queria pregar esta palavra aqui nesta noite. Eu pensei, repensei e lutei muitas vezes para chegar aqui nesta noite e falar: Marcos, prega a palavra, meu filho, que hoje eu não quero pregar, porque a mensagem que está vindo para mim, eu não sei como as pessoas da igreja vão entender, mas eu sei de uma coisa, irmãos, eu tenho convicção da palavra que Deus me deu nesta noite. Não ignore os ardis de Satanás contra a tua vida, contra o teu casamento, contra o teu ministério na igreja, aleluia, porque Ele está furioso conosco, Ele está furioso comigo, Ele está furioso com você, com a tua família, com a tua casa. Não ignore o que Ele está fazendo lá na tua casa, não ignore essas coisas, vença, aleluia, pela obediência a Deus, pela oração a Deus, pela oração a Deus. É umas coisinhas, irmãos, que o diabo precisa para trabalhar. Ele lança uma tristeza, porque eu não sei, irmãos, eu não sou mais forte que os irmãos. Na minha oração a Deus, eu falo: Senhor, eu não sou melhor que meus irmãos, tem misericórdia de mim. Só que, irmãos, eu aprendi o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz em Joel que o fraco diga: sou forte. Está escrito lá. O fraco diga: sou forte.
Porque ficar falando que eu sou fraco para ele, vai edificar ele no quê? Ficar falando que eu sou fraco para a irmã Genislane, vai edificar ela no quê? Ficar falando que eu sou fraco, parece papagaio. Eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. E a Bíblia diz, diga o fraco, estou forte. Sabe, irmãos, eu sou fraco. Eu sou humano. Eu sou pecador. Falível. Mas a minha força vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Aleluia, a tua força vem do Senhor, porque nenhum de nós estaríamos aqui se essa força não viesse do Senhor. E o forte e o fraco diga, eu sou forte, porque a minha força não vem de mim, vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E aí é cometido de uma tristeza profunda, Tauã, e já começa quebrando princípios. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, aquele que está triste, o que diz lá? Ore. Já não ora, não lê Bíblia, não vem para o culto. A amargura vai crescendo, crescendo, crescendo. Jesus disse, aquele que conosco não se ajunta, se espalhe. Aquele que não é por nós, é contra nós. Foi eu que disse? Foi Jesus. Foi Jesus, irmãos. O que diz ainda Tiago para nós? Aquele que está alegre, cante louvores. O que está triste, ore. O que está alegre, cante louvores. Tem mais um problema que é preciso nós aprendermos, e eu estou ensinando os irmãos, para que você ensine outros parentes seus de outras igrejas, que vai lá na tua casa reclamar do pastor, da igreja, que vai falar abóbora. Tem outra coisa também. Tem alguém doente na igreja, aí não liga para o pastor para falar que está doente. Não comunica com os santos na vossa necessidade. Se ausenta, se fecha, não comunica, já vai pecando por aí, vai quebrando princípio. A Bíblia fala assim para nós assim, que nós devemos, que não pode faltar em nós a comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. A Bíblia fala para nós assim, irmãos, que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Aí vai se isolando, se fechando, vai quebrando princípio bíblico e vai crescendo a raiz de amargura. E lá o texto diz assim, tem alguém doente? Chama os presbítero da igreja. Tem alguém doente, não é doente na hora do culto, é doente em casa. Aí fica doente em casa, irmãos, e não chama o presbítero da igreja. Eu oro a Deus para que Deus prepare o presbítero aqui na igreja. E tenho orado, porque só eu sou presbítero aqui. Tem diácono, mas a Bíblia chama os presbíteros da igreja. Ore pelo doente, a oração da fé curará o enfermo. Se tiver pecado, lhe será perdoado. Interessante, irmãos, que eu pensei sobre esse texto há algum tempo. Dá a impressão que nós vamos orar por qualquer pessoa enferma, ela vai ser curada e pronto, acabou. E o pecado vai ser perdoado. Só que ali o texto está falando, e concernente, a doença espiritual. Doença espiritual. É alguém que fica em casa doente espiritualmente. Doente. E não chama o presbíteros da igreja para ir orar para ele, não chama. E fica lá em casa reclamando. Não vem na minha casa, os irmãos da igreja não me visitam, me abandonaram, me deixaram, mas a Bíblia está falando, chama. Porque quando chama já parte um princípio aí de uma necessidade espiritual para ser curado. Porque só chama quem quer mesmo ser curado. Só chama quem precisa mesmo de um milagre. Eu digo que é mais que uma doença no corpo físico, este texto. Porque o texto ainda fala assim, e a oração da fé curará o doente, porque tem doença no corpo e doença na alma. E aí fala, se tiver pecado, lhe será perdoado. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Porque o doente confessa o seu pecado e ele recebe a oração da fé. E ele confessou, ele deixou o pecado, ele foi curado. E o seu pecado foi perdoado. Porque o perdão vem com arrependimento. O texto está falando de gente doente, que está em casa, doente. E não tem humildade para chamar o presbítero da igreja. Não tem humildade, irmãos. Se não tem humildade, pode ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Pode até receber
um refrigério na hora, mas daqui a pouquinho a doença volta, porque está alojado lá dentro do coração, do interior, uma raiz de amargura. E a raiz de amargura brotando, a Bíblia diz que uma raiz de amargura brotando, é perigoso que muitos se contaminem por ela. Cuidado com crente com raiz de amargura contra a igreja, contra pastor, contra ministério de uma autoridade constituída. Cuidado, você corre o risco de se contaminar. Você corre o risco de ficar leproso. A lepra, ela pode não ser visível, mas ela existe. Ela existe. Moisés casou-se com uma mulher. A Miriam se uniu com Arão. E quando se uniu com Arão, começou a lascar o chicote em Moisés. Por que Moisés se casou? Espera aí, Deus que fala com Moisés, fala com nós também. É uma falsa concepção de achar que Deus está em concordância com alguém que fica falando mal de uma autoridade constituída. Miriam, ela achou que ela estava dentro da razão dela, falando mal de Moisés. E o pior é que Arão, ele consentiu no mal que a Miriam estava falando contra o líder Moisés. E aí o que acontece? Deus aparece na hora e fala assim: Moisés fora da sua casa, Miriam fora também da sua casa, e Arão fora da sua casa, se põem de frente da tenda da congregação, que eu vou conversar com vocês lá na porta. Ui, Deus falando, irmãos. Quando chega lá, Deus lança a sentença sobre Miriam, por causa do pecado dela, falar o que não devia, porque Deus era com Moisés, Deus estava com Moisés, e é um perigo, irmãos, constante nós falarmos contra uma autoridade constituída, um pastor da igreja. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor, porque eu aprendi isso ontem e ontem, desde o começo do meu ministério, a ser submisso e a atentar para o que é falado, porque eu sei que bem-aventurado foi Josué, que ficou do lado de Moisés, combateu com Moisés, foi um líder depois instruído por Moisés, porque era leal a Moisés. Era leal. Sabe o problema, irmãos? Hoje, quando você vê esse monte de igrejinha aí, esse monte de igrejinha, e gente aqui, igreja aqui, igreja aqui, igreja aqui, não desmerecendo, né, pelo tamanho não, mas a motivação muitas das vezes da abertura dessas congregações é porque bateu de frente com o líder, bateu de frente com o pastor da igreja, e aí saiu em desobediência, em discordância. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que eu estava conversando com a irmã Eli agora há pouco. Não fica admirado não, se daqui uns dias começar a entrar por aquela porta ali, ó, onde o Marco está sentado, algumas pessoas que outrora bateu de frente. Fica admirado não. E outra, quando vir nós vamos receber, com alegria no nosso coração. Porque nós somos humildes, porque sabemos da misericórdia de Deus. Mas irmãos, precisa dar essa volta para entender algo que está tão simples na Bíblia. Na palavra de Deus. Miriam ficou leprosa. Arão sofreu porque viu ela leprosa. Mas o problema de Arão foi consentir, quando ele devia ter falado para ela: olha, minha irmã, você toma cuidado aí, viu? Quieta aí a palavra aí, porque Moisés, nós estamos falando do nosso irmão Moisés, mas antes de ser nosso irmão também ele, ó, Deus chamou ele lá, cuidado. Errado ou certo, deixa Moisés trabalhar. Mas não. Aconteceu isso na Bíblia. Vamos colocar de pé? Eu quero fazer uma oração pela Gabriela. Vem cá que eu vou orar por você. Minha esposa, vem cá. Vamos orar por ela, ao Senhor. Pedir a Deus que Deus venha dar livramento para ela, né? Minha esposa teve uma visão com ela e não foi boa, irmãos. Não foi boa. E eu falei para minha esposa: amor, vamos orar pela menina, porque se Deus mostrou é que Ele quer dar livramento. E eu creio. Estenda as mãos para cá. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite de Santa Ceia do Senhor. Pedimos ao Senhor pela vida da Gabriela, Senhor. Pedimos que o Senhor venha livrá-la de todo mal. Repreendemos nesta hora o espírito de morte.
Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, ó Deus, nós oramos repreendendo este espírito que está rodeando ela, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre ela e que este mal não aconteça. Senhor, livra ela em nome de Jesus e não permita que a família e nós venhamos ter tristeza em cima de tristeza. É a nossa oração ao Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, pelo pão e pelo cálice. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor por este cálice, e nós pedimos ao Senhor que o abençoe e que o Senhor venha consagrá-lo, e que nós venhamos entender, Pai amado, que o Senhor nos chamou nesta vida, para sermos, Senhor, soldados numa obra, e que não podemos ignorar os ardis de Satanás, que em nosso coração não haja nenhum sentimento contrário à Tua vontade, nenhum sentimento faccioso, nenhum sentimento de engano, de mentira. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado, e que a bênção do Senhor repouse sobre meus irmãos. Eu oro também ao Senhor por este cálice, e eu te peço, ó Deus amado, abençoa ele, ó Senhor, consagra ele. Nós te damos graça por sermos participantes desta bênção, em nome de Jesus. É para a tua glória que eu oro, Senhor, e abençoa este cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Claudinho, faz favor, pode distribuir para os irmãos. Sabe de uma coisa? Meditando na palavra de Deus e ouvindo, Satanás tentou impedir Jesus de chegar na cruz, Marco, várias vezes. Satanás tentou impedir Jesus de chegar na cruz. Só que quando Judas entrega Jesus, e que Jesus vai até ele, vai no Getsêmani ali, Judas vai com o soldado, Jesus dá um beijo em Judas. Judas dá um beijo de Jesus, aliás, né? E aí, Jesus chama ele de amigo. Meu amigo. Jesus naquela hora, ele não mentiu acerca de ter Judas como amigo dele. Porque Jesus é mentiroso, mas chamou Judas de amigo. Jesus sabia que Satanás estava persuadindo Judas, mas o único que fez com que Jesus chegasse na cruz foi Judas. Foi Judas. Às vezes, teu melhor amigo é aquele que faz você chegar na cruz, porque aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor, tome cada dia a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Se você tem alguém como inimigo ou amigo seu, perceba bem se essa pessoa está te ajudando a levar você para a cruz. Eu aprendi com isso a suportar muitas coisas da obra de Deus, Eric. Suportar muitas coisas na obra de Deus. Aquilo que, se eu não fosse espiritual, eu tinha desfalecido, morrido, desistido, abandonado, não quero mais, deixa para lá. Mas eu sempre vi essas coisas assim, ó, como alguém me dando um chute. Pum, vai para a cruz. Pum, vai para a cruz. Está com uma pedra aqui. Pum, vai para a cruz. Porque todas essas coisas me levou joelho, chorar, orar, a cruz. Se você se sentiu magoado com alguma coisa, não é para você desistir. É o que o diabo quer. Não é para você sair da igreja. É o que o diabo quer. Não é para você deixar o convívio familiar da tua família. É o que o diabo quer. Não é para você deixar de honrar o teu pai e tua mãe. É o que o diabo quer. Entenda que essas coisas que acontecem é para te levar para a cruz. Que quando isso acontece na tua vida, é para você se achegar a Deus, é para você se aquebrantar na presença de Deus, mas não é para você deixar a tua família, deixar a igreja, não é para nós abandonarmos aquilo por qual o Senhor foi para a cruz e se entregou por nós. Porque, irmão Cláudio, o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário por você, pela igreja, pelo teu pai, pela tua mãe, pela minha mãe, por aqueles da minha casa que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador. Não é para mim me afastar deles, mas é para mim ter misericórdia deles e entender que eu preciso de alguma maneira levar eles para a cruz. Louvado seja Deus. Leve teu pai para a cruz, leve tua mãe para a cruz, leve teu filho para a cruz, leve os da tua casa para a cruz.
ainda que doa, ainda que machuque, vença, aleluia, vença, se una, fica junto, sofre junto, aleluia, leva para a cruz aqueles a qual você está querendo se afastar. Leva para a cruz, leva para a cruz, leva para a cruz, leva para a cruz, leva para a cruz aqueles que você está querendo se afastar. Leva para a cruz, porque é lá aos pés da cruz que o Senhor Jesus vai salvar. É aos pés da cruz, aleluia. Traga para a igreja, traga para a igreja. Não fica levando o problema da igreja para casa da sua família, para o meio das suas parentelas. Senão você vai tirar eles da cruz. Traz eles para a cruz. A igreja é do Senhor Jesus, o rebanho é do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é o pastor da igreja. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que trabalha, é Ele que julga, é Ele que prospera, é Ele que abate, é Ele que é o dono da igreja, é Ele que está passeando no meio do seu povo. Traz para a cruz. Se a igreja é cruz, traz para a igreja. Traz para a igreja. É cruz, traz para a igreja. Traz para a igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Muitos crentes chegarão à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a morte chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Traz para a cruz. Traz teu pai, tua mãe, teus irmãos para a cruz. Se achegue, se aproxime. Traz para a cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes nós queremos salvar os de longe, irmãos, e nós não conseguimos trazer nem os que de tão perto, né? E nós investimos tempo, nós investimos força naqueles que já conhecem, não quer nada. E lá pertinho de nós está o papai, está a mamãe, tem um irmão, tem um tio, tem uma tia, tem um primo, tem alguém que nós temos acesso e nós não queremos trazer, nós não falamos, nós não comunicamos. Aleluia. O que está faltando, irmãos, para a nossa vida, sabe o que é? É a ousadia. Sabe o que está faltando para a nossa vida, irmãos? Aleluia. É levar a semente preciosa. Paulo estava preocupado da semente que ele tinha plantado, mas sabe de uma coisa? Quando Timóteo voltou, aleluia, Timóteo falou para Paulo: olha, Paulo, não se preocupa, não esquenta a cabeça. A igreja é de Cristo, Paulo. Tessalônica está salva. Aleluia. A palavra chegou. A mensagem chegou, Paulo. Se alegra, se regozija na presença de Deus, porque a fé dos irmãos de Tessalônica, ela é crescente. Ô Paulo, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque Jesus, Paulo, ele é o pastor da igreja de Tessalônica, e a igreja de Tessalônica, Paulo, independente de você estar lá ou não estar, ela é de Jesus, e Jesus está cuidando dela, Jesus está preservando ela. A semente, Paulo, brotou na igreja de Tessalônica, por causa da tua pregação, por causa da tua mensagem. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém.
Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo privilégio de você ser uma igreja, de você estar na igreja e de Deus ter revelado para você o modo operante de Satanás. Se você entendeu esta mensagem nesta noite, a partir de hoje, você não vai aceitar mais o diabo tirar você da igreja. Você não vai aceitar mais Satanás tirar você da oração. Você não vai aceitar mais pessoas que vão ao pé do teu ouvido falar mal da igreja, falar mal do teu pastor, falar mal da Bíblia, falar mal da unidade do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Se você entendeu esta palavra nesta noite, aleluia, você vai se reconciliar com a tua esposa. Esposa, você vai se reconciliar com o teu marido. Você vai destruir todo o projeto de Satanás na tua casa, no teu ministério, aleluia, na tua família. Talamassurianda lá, surianda lá, massuri-mianda lá, suri-mianda lá, massurianda lá, se decanta lá, massurianda lá. Aleluia. Se você entendeu esta palavra, você vai orar com mais força pelo teu filho, pela tua filha, pelos da tua família. Vai parar de ficar apontando os defeitos deles, o pecado deles, e vai clamar a Deus: Senhor, eu quero minha família na tua casa, eu quero minha família na tua presença. Tem falha, tem defeito, mas é o Senhor que perdoa, é o Senhor que tira, é o Senhor que arranca. A obra é do Senhor, é o Senhor o cabeça da igreja, é o Senhor quem cura o corpo, é o Senhor quem cura o membro ferido. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro repreendendo toda a força do diabo contra este irmão, contra esta irmã, contra esta congregação nesta noite. Eu oro, Senhor, repreendendo o espírito da morte que está do lado de fora, porque saiu daqui de dentro, porque nesta noite o Senhor falou para a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória, Senhor, dá entendimento, mostra, ó Deus, para a tua igreja aonde Satanás opera. Em nome de Jesus, Senhor, capacita nós, ajuda nós, nós precisamos, nós somos dependentes de Ti. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a vitória, receba a cura, receba discernimento espiritual, receba a unção de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, a vitória. Entenda nesta noite que o Senhor te ama, que o Senhor falou contigo, que o Senhor te abriu o discernimento para que você entenda e para que você combata, para que você resista. Em nome de Jesus, resista. Em nome de Jesus, continue lutando, continue batalhando. Não desista, as promessas é grande, a obra é grande, o que Ele tem é grande para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus, seja abençoado para a glória do nome do Senhor. Não há doença, nem culpa que fique entre mediante nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura. Aleluia. Escudo para os que Escudo. nele Aleluia. creem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja capacitado em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Irmão, só nos resta agradecer a Deus. Peço perdão pela extensa palavra, né? Pela extensa palavra, mas eu não poderia filtrar a mensagem. Eu não poderia deixar de trazer isso para os irmãos,
porque quem vai sofrer o dano de filtrar a palavra vai ser eu. Quem vai sofrer depois vai ser eu. Então, irmãos, receba a palavra com alegria no teu coração, tá? Receba ela com prazer, com alegria. É para o teu crescimento espiritual. À medida que Jesus vem buscar a igreja, está se aproximando do tratamento, a astúcia do diabo tem crescido, o trabalho de Satanás tem crescido, a forma operante do maligno tem crescido. Nós somos um grupo de irmãos que somos em poucos irmãos, mas irmãos, nós somos atacados constantemente por Satanás. Pode ser que você nem perceba, mas eu consigo ver e perceber. E muitas das vezes eu, como pastor, tento trazer isso para alguém, e alguém não recebe, não quer ver, ou rejeita a minha palavra. Uma vez alguém me disse que o que me faltava para cuidar da igreja era sabedoria. Era sabedoria. Que eu, por ser novo, eu precisaria de alguém mais velho ao meu lado para me orientar. E eu muitas vezes orei a Deus. Falei, Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço na tua obra. Jamais. Enquanto o Senhor me quiser, me deixa. Mas o dia que o Senhor não me quiser mais, me tira daqui, Senhor. Não me deixa. Jamais eu quero ser uma pedra de tropeço na igreja, irmãos. Jamais. Mas enquanto Deus me deixar aqui para instruir, ensinar, orientar, interceder pelos irmãos, eu não vou filtrar a palavra. É a verdade que liberta. É a palavra de Deus que vai prosperar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então não espere de mim, além daquilo que os irmãos já veem em mim e sabem de mim. Porque tem coisa que eu luto contra mim mesmo, dentro de mim. E tem muitas vezes que eu tentei agradar alguém, eu me lasquei. O fato de eu estar aí na tua casa visitar, eu não estou buscando agradar você. Não pense, irmãos, que o fato de eu ir na tua casa para visitar você, que eu estou tentando te agradar. Você vai se frustrar comigo. Vai se frustrar comigo. Porque o dia que eu não for na tua casa, você se frustra. A imaturidade espiritual, ela começa aí. Você ficar muito dependente de mim, que sou o pastor, para a tua vida. E quando eu faltar com você na tua vida, por causa da tua dependência, você fica amargurado comigo. Eu fiquei assim, muito dependente demais do meu pastor. Muito dependente ao extremo. Está entendendo? Muito dependente. A ponto de não conseguir beber uma água sem estar preocupado se o pastor está contente ou não contente comigo. Está alegre ou não alegre comigo. Você não vive uma vida espiritual abençoada se você estiver assim. Eu estou falando com crentes maduros aqui na igreja, irmãos. Todos os irmãos são adultos. Menino é levado de vento de doutrina. E eu falo aqui e amanhã ele está fazendo errado. Falo aqui e amanhã ele está fazendo errado. É menino. Mas crente adulto, não precisa o pastor ficar lembrando. Não precisa eu ficar lembrando. Não precisa eu ficar lembrando as coisas. Crente adulto, ele sabe. Entendeu? Agora, quando eu fico lembrando alguém de alguma coisa que está faltoso na obra, ou que está escandalizando, se eu ficar lembrando toda hora, você vai falar assim, puxa, pastor é chato, toda hora me torrando as paciências. Então seja adulto, seja maduro. Eu vou sempre ensinar a igreja assim, irmãos. É sempre. Eu aprendi isso com o Senhor, com a palavra de Deus. Amanhã, se der certo, Deus permitir, o pastor Joel vai estar aqui para cultuar conosco. Eu estive lá ontem em Jussara, participei de um estudo maravilhoso, foi uma bênção. E chamei, pastor, vai lá, Pai Sandu, abençoar nós com a palavra. E falei, mas se o senhor não estiver bem de saúde, que ele estava meio com dor na coluna ontem, se o senhor não estiver bem, o senhor não se sinta também, não, obrigado não, né? Deixa nós quietinho lá. Ele falou, não, irmão, se estiver melhorzinho, eu vou sim, Pai Sandu, amanhã conversar com os irmãos lá. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos colocar de pé. E não se sinta na obrigação de me pagar nada que eu tenho feito para os irmãos. Quando eu faço para receber do Senhor. Então, se eu faço um bem para o Wesley, e o Wesley retribui o bem para mim, eu recebi dele o meu galardão, a minha recompensa. Agora, se eu faço bem para o Wesley e ele não me retribui,
eu não devo ficar brabo com ele, chateado com ele não, porque ele me fez algum bem, né? Porque ele não me retribuiu. Eu não devo ficar brabo com ele. Eu tenho que ser espiritual. A minha recompensa não veio do Wesley, mas vem do Senhor. Tem muito crente frustrado na igreja hoje porque julga ter feito muita coisa para mim. Ajudei o pastor lá atrás, fiz isso para o pastor lá atrás, eu pintei, eu fiz isso, eu troquei uma lâmpada, eu fiz isso para o pastor. Você não fez nada para mim, fez para Jesus. Porque até o que eu faço hoje aqui, eu sei que é para Jesus. E eu não busco recompensa dos irmãos, não, eu busco de Deus. Eu sei que Ele não falha. Então, você espera alguma recompensa de mim? Todos os que esperavam recompensa de mim por algo que fez para mim, e eu não pude recompensar, se frustrou comigo. E eu não quero que os irmãos tenham esse ensinamento frustrado. Que crente frustrado é o diabo, né? Ele é frustrado. Mas nós somos espirituais. Nós temos o Espírito Santo. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Deus abençoe. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu?